O Gão, representante do Cruzeiro lá no Alterosa Esporte, SBT Alterosa, deu sua opinião após a primeira vitória do Cruzeiro em 4 jogos na Copa Sul-Americana. Após aquele 3-0 lá no Mineirão e o Cruzeiro tomar empate, o Cruzeiro dessa vez fez 3 e não tomou nenhum, graças ao bom Deus. Deixa nos comentários a sua opinião, curte, comenta, compartilha e vale lembrar que esse é um vídeo feito lá no Instagram do Gão, @ogãoaeoficial. Peço para vocês seguirem ele lá no Instagram. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Vamos lá? Aposta grátis na Champions é só na Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, onde você ganha o bônus para apostar nos jogos e caso sua aposta seja ganha, você saca sem BO algum. Clique agora no link do comentário fixado e faça já sua aposta. Bom dia, chama! Os trabalhos aqui em casa começam cedo, principalmente no dia que o Cruzeiro ganha, porque quando o Cruzeiro ganha, o dia, o mundo, Minas Gerais, tudo fica mais da hora, já dizia meu amigo Quick. Que hoje tem vídeo do dia, vou fazer um pouco mais curtinho e, além disso, eu quero também dar minha opinião a respeito do que estão falando sobre paralisar ou não o Campeonato Brasileiro. Sou a favor da paralisação do campeonato, muito a favor. A continuidade do campeonato, eu acho que mostra muita falta de sensibilidade com o que está acontecendo com o Sul. Ninguém lá tem cabeça para pensar em futebol agora. E aí a gente pensa o seguinte, beleza, o campeonato continua, e aí só adia os jogos de Inter, Grêmio, Juventude e os times também que estão na Série B. E aí eles voltam a jogar quando tudo estiver devidamente organizado lá. Beleza, eles vão ter um tempo de treinamento, mas vão estar muito prejudicados também, porque, além dessa parte psicológica, tempo de bola, tempo de treinamento não vai ser hábil para que eles possam chegar na parte de condicionamento físico semelhante aos times que estão com seu calendário funcionando normalmente. Associado a isso, quero falar para vocês que a campanha do Rafael Sobis continua, tá? Você pode fazer a doação pelo Pix soudefazer.rs@gmail.com. O Sou de Fazer é um projeto que o Rafael Sobis, ele apoia e mais do que isso, ele está na linha de frente do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Ele está indo para a rua ajudar nas buscas, ajudar as pessoas que estão precisando, levando alimentos, levando água. Um ídolo, né? Um monstro, como todos os outros que estão lá, bombeiros e as forças de segurança pública, que inclusive se deslocaram de outros estados para ir para lá. Agora sobre o jogo Cruzeiro e Alianza Futebol. Pessoal, eu falei ontem, escrevi rapidão no Twitter, depois eu printei e coloquei aqui, mais do que falar quem foi bem ou quem não foi, eu acho que nesse momento agora de avaliação, a gente tem que torcer, avaliação que eu digo do Edu Dracena, do Alexandre Matos, do Pelaípe. Eu acho que a gente tem que torcer agora por 3 pontos no Campeonato Brasileiro e 3 pontos também na Sul-Americana. Isso continuando o futebol aqui dentro do Brasil, tá? Porque é óbvio que o Pedrinho vai aportar uma grana. É evidente que o Cruzeiro vai mexer nesse elenco na metade do ano. Então, vamos ver as peças que vão chegar. Porque esse time precisa ser fortalecido e muito. Estou valorizando os 3 pontos. Estou valorizando uma vitória de 3-0. Fico feliz demais que às vezes jogadores criticados marquem gols, mas algumas coisas nesse time me preocupam bastante. Você mexe no time e você não consegue melhorar o time. Com peças ou sem peças, ou do jeito do time se posicionar em campo, ou os jogadores não entendem, ou é muita limitação técnica. E para mim, muita limitação técnica é o que mais está ficando evidente. E isso inclui jogadores carimbados, viu? Jogadores carimbados e até jogadores que são muito queridos pela torcida. Então ter um pouco de paciência nessa hora, mas é torcer por 3 pontos e esperar a manutenção desse time. Porque olha os sinais que nós estamos recebendo. Algumas procuras do Cruzeiro aí no mercado, algumas sondagens que ele tem feito, que tem chegado até a gente e temos comentado também a respeito disso. Essa manutenção gigante que tiveram no departamento de futebol, lá com esse departamento viajando junto com o grupo para poder acompanhar de perto, ou seja, isso é porque eles estão sendo observados, os jogadores estão sendo observados. Bom, pessoal, como eu disse, vídeo do dia um pouco mais curtinho, e vamos que vamos. E agora, orar pelo nosso Rio Grande do Sul,
E se você ainda não ajudou, o Pix é soudefazer.rs@gmail.com. É o projeto que a gente está apoiando, que o Rafael Sobis está indo para a rua e metendo a mão na massa. Vamos para Cruzeiro, aliás, Alianza e Cruzeiro, né? Já que o jogo foi na Colômbia. Primeira vitória do Cruzeiro na Sul-Americana. Vitória é importante, hein? E uma boa vitória. Necessária, né? Uma boa vitória. Tranquiliza o Cruzeiro dentro da possibilidade de manutenção na Copa Sul-Americana. Para esses times que estão em dificuldade, Cruzeiro, Corinthians, Vasco. O Vasco, no caso, não está em nenhuma competição internacional. Mas você se manter dentro de uma competição é muito importante, porque você sempre gera expectativa de evolução. E essas competições, o Cruzeiro não está mais na Copa do Brasil, né? Mas essas competições, Copa Sul-Americana, mesmo a Libertadores, a Copa do Brasil, elas dão uma possibilidade para o time que ainda não se acertou, se conseguir avançando de fase, mesmo jogando de uma maneira mambembe, você lá na frente dá uma ajustada e está na disputa por um título. Então, foi muito importante para o Cruzeiro essa vitória. Foi um roteiro completamente diferente do jogo de ida, né? No jogo de ida, no Mineirão, o Cruzeiro faz um primeiro tempo avassalador, faz os 3-0, mas depois leva o empate por conta de uma queda de desempenho no segundo tempo. Ontem o primeiro tempo foi muito fraco, né? Foi um primeiro tempo equilibrado, mas pelo baixo nível técnico. Acho que se fosse destacar alguns jogadores, o Lucas Silva e o Arthur Gomes e o Matheus Pereira, é até redundante a gente elogiar em toda a partida do Cruzeiro, mas é a liderança técnica. E aí no segundo tempo, até com algumas mexidas do Seabra, o time acabou melhorando e fazendo os 3-0, que era para ser o placar do jogo de ida também. Acho que ontem a gente até falava, né? A vitória era o resultado fundamental e acho que o único resultado que o Cruzeiro poderia almejar pensando na primeira posição. O empate ainda manteria o time vivo dependendo dos outros resultados. Mas é uma vitória fundamental para a confiança, obviamente, para recuperar o que foi aquele 3-3 no primeiro turno da fase de grupos e principalmente para começar a pensar em primeira posição na chave na Sul-Americana. A gente viu o primeiro tempo o gol do Lucas Silva, né? Depois o Arthur Gomes e aí o Papagaio faz no finalzinho. Rafael Elias. Que ontem a gente já tinha dito que entraria, né? O Papagaio. Beleza, 3-0. E aí o que acontece? A gente tem a classificação no grupo B? O que acontece? Vamos ver o gol do Papagaio primeiro. O Papagaio e o Verón entraram no segundo tempo. Entraram muito bem os dois, inclusive. Que é bem no finalzinho, né? O Cruzeiro já com 2-0, colocando pressão para aumentar esse placar. Por quê? Porque vai ser importante. É possível que o saldo de gols seja relevante nesse grupo, tá? Então a gente vai ver a classificação pode ser decidida dessa forma, né? A gente vai ver o gol do Papagaio e ver a classificação, o gol do Papagaio com desvio, né? E ver a classificação para entender por que esses 3-0 acabam sendo importantes dentro da classificação do grupo, né? O Cruzeiro tem mais 2 jogos, né? Aliás, daqui até o final dessa fase a gente tem 2 jogos e os 2 são diante da torcida. Aí, ó a classificação aí. Tô chamando ainda atenção jogam La Calera e Universidade de Quito, ainda jogam. Difícil pensar qual será o melhor resultado para o Cruzeiro. O empate segurando a Universidade de Quito, né? Já que o Cruzeiro ainda enfrenta a Universidade de Quito e aí entraria num confronto direto pela primeira posição. Se a União La Calera ganhar, também fica nessa situação, só que o Cruzeiro precisa ganhar os 2. Na verdade, precisa ganhar os 2, para ser o primeiro do mundo. E os 2 pegam o Alianza depois, né? Tanto Quito quanto o La Calera. Então ganhar os 2. Isso, contando que os 2 ganhem da Aliança Petroleira, né? Isso. Então o Cruzeiro precisa ganhar os 2 para se classificar, basicamente, independentemente de qualquer resultado dessa partida. Só que o que vai acontecer? Como só classifica né? Diretamente, se a Universidade de Quito ganhar, aí o Cruzeiro já não depende mais dos resultados dele para ser o primeiro do grupo. Porque a Universidade de Quito vai pegar a Aliança Petroleira e vai chegar a 13 e o Cruzeiro só faz 12. Então, empate ou União La Calera para o Cruzeiro hoje. A gente já vai ouvir o Seabra, que não falou em coletiva porque não tem a licença PRO exigida pela Conmebol para estar ali nas dependências oficiais de competição. Quem falou foi o Moisés Moura, que inclusive comandou a equipe, né? Mas eu queria dar um crédito aqui, porque a ideia é do Seabra, então vale a gente destacar. Com a entrada do Barreal no lugar do Cifuentes, o time ficou muito mais ofensivo. Não por acaso a gente viu esse resultado aí.
Agora vamos ouvir o Seabra, não em coletiva, né, de novo, porque ele não pode estar naquelas dependências, mas ele fala sempre fora, já falou outras vezes, né, com aquele backdrop atrás. Então vamos ouvi-lo. Sem dúvida, a gente estava devendo esse resultado, né? O nosso cenário atual é que cada jogo é uma decisão para que a gente continue dependendo apenas de nós mesmos para buscar a classificação e aí eventualmente lutar também pela primeira colocação do grupo. Então a gente está muito focado nesse sentido, sabendo que a gente nos permitiu iniciar numa colocação no grupo muito desfavorável e que cabe a gente dar a resposta. E é jogo a jogo, cada jogo é uma decisão e o próximo jogo a gente tem que buscar a vitória também. Ô Mari, rapidinho, você falou do Barreal. Nos próximos, aham. Ele jogando ali no corredor do lado esquerdo, potencializou o Arthur Gomes, que foi muito bem ontem, e também o William, né? O lado esquerdo do Cruzeiro ontem foi muito bem. Acho que passa muito por essa mudança que você citou. Pois é, e a gente viu um 3-0, né? O Cruzeiro não tinha vencido ainda na Sul-Americana. Então eu acho que isso aqui explica muito esse resultado. Só uma perguntinha. Pergunta. Pra que serve essa tal licença aí? Então... Pra isso, pra gente perder o tempo do programa e falar que o cara não deu entrevista. Exatamente, pra explicar. Mas teoricamente, sem licença, como treinador... Eu acho que deveria ter uma validade. Mas do jeito que está sendo feito, não faz diferença nenhuma. Libera todo mundo. O técnico que não tem licença pode sentar no banco, porque ele não assina. Pode ir para a área técnica. Pode ir para a área técnica da instrução. Tá? Pode dar Depois entrevista na zona mista. Depois ele não dá entrevista, mas dá entrevista na zona mista. Dá entrevista na zona mista. Ou seja, deixa então trabalhar de modo pleno. Então, teoricamente, em posições onde aí sim a Conmebol exige a licença pró, e aí eu falo de coletiva representando o time. Assinatura de súmula. A assinatura de súmula. Ele não pode aparecer, mas aí só não assina, tá do lado. Só não assinou. Ele deve ficar até nervoso só quando não assinou a súmula, né? Fala assim, hoje eu não vou assinar a súmula. É isso, turma. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião. O Cruzeiro finalmente respira no grupo B da Copa Sul-Americana. Cruzeiro ainda precisa de alguns resultados, né? Para depender só de si para se classificar em primeiro. Mas, obviamente, vitória importantíssima fora de casa e que alivia a alma, né? Mas cá para nós, era para a vida do Cruzeiro estar muito mais tranquila nesse exato momento, nessa rodada. Cruzeiro 3 empates nos primeiros jogos e agora consegue sua primeira vitória. Em 4 jogos era para o Cruzeiro, no mínimo, ter feito uns 10 pontos aí nesse grupo, que cá para nós é um dos mais fracos aí da Copa Sul-Americana. Mas como cruzeirense nos últimos anos, nada tem sido fácil. Veremos aí nos próximos jogos, agora com a força da nossa torcida. O jogo contra o União La Calera vai ser no Independência, semana que vem, quinta-feira, se não me engano. E no dia 30, feriado, né? Corpus Christi vai ter o jogo contra a Universidade de Quito no Mineirão. Agora é contar com a força da torcida. E agora sem Rafael Cabral não tem como, a Aliança não empata. Deixa nos comentários a sua opinião, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui! Você sabe que hoje tem muito mais ferramentas de inteligência artificial que o ChatGPT, né? Só que imagina se cada ferramenta separada. Dá vontade, mas já doeu o bolso, não doeu? E foi pensando justamente nisso que a Dunk Code IA está oferecendo hoje uma oportunidade única no Brasil. É o Dunk Hub, que junta todas as possibilidades de IA num pacote só para você criar o que você quiser. Tudo junto para você no Dunk Hub, que tem acesso vitalício e um pagamento único para você usar tudo para sempre. E o preço? Parece loucura, ok? Mas menos de R$ 3,20 por dia. Toque no link da descrição, aproveita essa oportunidade.